próximo a fazer pergunta é nosso querido Jorgeta, aqui do canal Hora Play, nosso troll jovem aí, tem apenas 100 anos. É verdade, sou novinho. Acabei de sair da rocha ali, pô. Tava ali em Azengard ali, me tiraram de lá. Mas vamos lá então. Rasta, eu queria. O primeiro contato que eu tive com a sua figura foi assistindo o documentário, a trilogia A Primeira Arte. E quando você já aparece, já rouba a atenção, que você fala assim, peraí, pô, tava lá Guilherme Freire, tava lá os outros lá, tudo comportadinho. De repente aparece essa figura de cartola, cabelão, tá ligado? Barbona, fumando, do lado de um urso morto. Aí eu falei, tá, pô, o que é isso, cara? Aí eu falei... Mas assim, é excelente esse documentário, eu recomendo bastante para a galera dar uma olhada. E uma das coisas que a gente vem destacando no momento em que a gente estava acompanhando ali o lançamento dos episódios dessa série medíocre, de merda, que a gente chama de Os Bordéis do Sofrer, uma das coisas que a gente destacava quando os episódios saíam era o seguinte: o ritmo e a edição dos episódios eram terríveis. Não chamava atenção, não te prendia, dava sono. E como você tem mais um apelo para música, né? Eu queria que você pudesse explicar para a galera qual é a importância do ritmo, né? Do pacing para uma arte que ela precisa ser executada no tempo, né? Como a música, como um filme, certo? Eu queria que você pudesse explicar a importância do ritmo na arte. Cara, o ritmo, ele é o que vai te situar no tempo, né? Se a coisa tiver num ritmo muito acelerado, tu vai te perder porque tu vai cair do tempo, né? E se a coisa estiver muito atrasada, tu vai tipo terminar, tá, vamos, e vai ficar aburrido, né? Como dizem os espanhóis, vai ficar entediado. Esse aspecto do ritmo, as pessoas na modernidade pensam que o tempo ele é apenas um palco onde as coisas acontecem, entendeu? Mas quem lida com música sabe muito bem que o tempo, ele na verdade é uma força. O tempo ele é uma força que o compositor pode recrutar musicalmente, entendeu? Então, quando você tem a divisão do tempo na música, nos compassos e nos beats, cada um deles ele já vem com um potencial, como se fosse, imagina como se fosse um campo gravitacional, tá entendendo? Que a cada lugar do espaço que você colocar uma determinada massa, uma vez que o centro de gravidade que está atraindo aquela massa está definido, a cada lugar do espaço você vai ter uma força correspondente apontando ali para aquele centro. Em música acontece muito isso. Você tá vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem simples. Essa coisinha aqui que eu acabei de tocar, ela tem sentido, né? Tipo, ela sai de um lugar, tem uma estabilidade e resolveu, né? Uhum. Se eu fizer, isso fica incompleto, né? Uhum. Isso fica incompleto na harmonia e na melodia. Mas se eu fizer fica incompleto no tempo, né? Você prefere que ele 1, 2, 3, 4 e que resolva no 1. A gente tem essa expectativa natural de que ele resolva no 1. Então na música isso existe, né? Existem beats do compasso, partes do compasso em que a sua expectativa para que a melodia ou a harmonia resolva ou tenha tensão, ela existe ali, tipo, existe uma expectativa que o compositor pode escolher contrariar ou aquecer a ela, ou dizer, tá bom, é isso aqui que tá sugerindo o tempo, então eu vou fazer. Aí você tem uma consonância não só, né, na melodia e na harmonia, mas você tem ela no tempo também, no ritmo.
Só que a música não é a única arte que acontece com ritmo. Todas as outras artes acontecem com ritmo. Até uma escultura acontece com ritmo. É porque aí o ritmo ele fica, o tempo ele se cristaliza, né? E o que você vê é meio que uma sugestão do tempo no espaço, uma projeção do tempo no espaço, né? Quando você vê uma pintura, quando você vê uma pintura e aí você vê certos elementos de repetição. Quando você olha para um prédio, um edifício, né, arquitetônico, e você vai ver certos ornamentos na fachada que vai ter uma certa repetição. Quando você entra numa catedral, por exemplo, você vê as colunas têm ritmo. Você, como assim, pô? Não é música, mas elas têm ritmo. Embora elas não estejam deteriorando no tempo, elas dão essa impressão. Você entra, né? Aí você tem tipo uma fileira de 12 colunas. Aí cada uma dessas 12 colunas elas se dividem em 3, depois em mais 3, e aí elas lá no teto elas vão convergir para 4 às vezes e se firmarem em um único ponto. E cada uma dessas divisões vai sugerir justamente a ideia de ritmo, embora você não esteja experienciando ele no tempo necessariamente. Mas no cinema e na narrativa, né, na literatura, você vai ter o tempo sendo recrutado como força de maneira muito parecida à música, né? Quando você vai ler Tolkien, por exemplo, se você lê Tolkien no original, você vai ver que até a prosa dele é ritmada. Quando chega, por exemplo, em inglês, na parte que chega aquele capítulo da Sociedade do Anel, que eles saem da Velha Floresta e eles vão chegando na casa do Tom Bombadil, quando o Tom Bombadil chega, já começa canções, né? Porque ele fala em canções. E aí, a própria prosa, mesmo quando ele não tá cantando, se você for ler em voz alta, você vai ver que o Tolkien tá cantando como se fosse o Tom Bombadil. Ele tá escrevendo como se fosse o Tom Bombadil ali. É um negócio muito legal. E esse é apenas um dos usos do ritmo para a prosa, né? É você pensar nas sílabas tônicas, você pensar quase como se fosse um verso. Tem uma passagem lá nos Campos de Pelennor, na Batalha dos Campos de Pelennor, que é quando ele vai falar sobre o rei bruxo de Angmar, que ele usa, né, não sei se inconscientemente ou se conscientemente, o iâmbico, né, que é justamente esse papam, 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 esse ritmo que você escuta em todas as canções do Senhor dos Anéis, né? Você lê Shakespeare também, né? Vai ter essa coisa, tipo, ele vai usar o iâmbico, né? Os pentâmetros iâmbicos, né? Que vai ter os versos com 5 footings, né? Com cinco apoios tônicos e sempre com essa divisão do tempo iâmbico, acentuando a segunda sílaba. Essa é uma das maneiras de você usar o ritmo. A outra maneira de você usar o ritmo na literatura é a mudança de cena. Quando você muda de cena, quando você muda de voz, por exemplo, quando você tem o narrador expondo uma coisa e o narrador passa para descrever um diálogo que está acontecendo, então ele está parafraseando o Merry ou o Pippin, aquilo tem que acontecer de acordo com um certo ritmo. Se ele ficar muito tempo no diálogo do Merry, se ele ficar muito tempo só só parafraseando, o leitor vai se perder e tipo, peraí, agora quem tá contando a história é o Pippin ou é o Tolkien? Tá entendendo? Onde é que tá o narrador? Né? E, obviamente, alguém pode fazer isso, né? Tem livros da literatura em que o cara entra num capítulo, por exemplo, Moby Dick, às vezes o cara entra num capítulo que o cara, tipo, cadê o Ismael? Né? Que é o cara que começa a contar a história. Às vezes, por vários capítulos, ele vai ficar falando e descrevendo as coisas e você esquece que é o Ismael. E aí ele volta, e agora que sou eu o Ismael. E tudo isso acontece com ritmo, né? Na série Anéis do Poder, o ritmo, ele é assim, ele é o ritmo de
de uma múmia paralítica com as pernas quebradas, né? De um piano cai na escada. Exato. O cara não entende o que é que tá querendo, porque não é como se você tivesse algo muito interessante que você quer expor e você quer arrastar. Então você nota que o que acontece nos Anéis do Poder, eles arrastam, e aí eles chegam a um quase cliffhanger, que não é nem um cliffhanger muito, meu Deus, que vontade de ver isso aqui. Depois, que nem quando aparece o Adar lá, né? Aquele Adar com pau. Uhum. Aquele Adar com pau, né? Que a galera começou a pensar, mas será que esse aqui é o Sauron? E, pô, não faz sentido, né? O Sauron, pô, era bonito pra caramba, né? Mas os elfos também eram pra ser bonito, né? E olha essa... É verdade, aquele Brimbor lá, era pra ser mega musculoso. Aquele Brimbor, velho, parecendo uma bicha velha, né? Parecendo o Marquito. Ele parece o seu peru. Lembra do seu peru? Lembro. E o Sarita. E o Gil-galad, cara, o Sarita, pô. Velho, bicha velha, assim, não. Galadriel com 1,5 m de altura. Não. Se a gente for falar aqui sobre todos os personagens, nós vamos passar a madrugada inteira. Não, tudo bem, deixa eu só concluir essa coisa do ritmo. O ritmo na série né, do Poder, ele é completamente despropositado. A pessoa que escreveu parece que não tem noção de ritmo, tá entendendo? Verdade. Escreveu, eu acho que, tipo... eu acho que nunca leu um livro na vida, tá entendendo? Nunca gostou de uma obra de literatura assim, porque é muito mal escrito mesmo, assim, não tem passo, e eu não tô dizendo que é para fazer que nem, porque você tem exemplo do contrário também, né? Você tem a sexta temporada de Game of Thrones, por exemplo, que é um negócio completamente atropelado, né? Sim. E que não faz o menor sentido. E, inclusive, eu achei que no Senhor dos Anéis eles deram uma atropelada lá pro final, né? Sim. Pois é. Aquela guerra ali que aconteceu, né, entre os orcs e os elfos, foi um pedaço num episódio e foi isso, né? O último episódio, os caras fizeram 3 anéis e Sauron vazou. Mas assim, o que aconteceu, que na produção, segundo os insiders, né, o Nerdoric mesmo falou, não sei se você conhece esse canal, é um canal muito bom. Não. Ele tem um cara lá, ele acertou tudo. E ele falou que muitas cenas foram cortadas justamente porque o hate começou já nos teasers. Então a produção tentou compensar, então tem muitos cortes ali na série. E essa sensação que você tem é uma sensação genuína, porque isso aconteceu de fato. Finalizou, meu querido? Podemos passar para o próximo? Tamo junto, valeu, tamo junto. O Rasta pode ver os memes? Seria da hora ele ver os memes, pô. Mostra aí. Vamos mostrar os memes pra ele, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Quando você mostra o meme, tem que botar o do nosso canal também, aquele. Quando você coloca os memes, a gente vai ler aqui pra galera não ficar chateada. Olá, galera. Esse é o famoso seu Elendil. Cara, o pior é que ficou muito bom, velho. Aqui, ó, tem mais, pô. Ó, próximo esse meme aqui, aí, ó, esse é o Didi Harford. Pera aí. Quando sai o troféu, bigodagem do luto. O Ricardo Maia perguntou aqui, daqui a pouquinho a gente encerra. Tô só passando aí pra galera. Ó, vai, Jojo. Aqui, ó, o ratinho anão. Mostra o Elrond ali. Tem um... Aqui, ó, é o Elrond de Maquito. Isso ficou perfeito. Mas hoje, Rasta, a gente sabe que essa série é baseada na obra de J.K. Tolkien. Essa ó, tem o Kiko. O Gil-galad. Caralho, o pior é que o Gil-galad ficou meio Kiko mesmo, né? Pegaram um pouquinho. Não, e a Galadriel lá no cavalo, bota ela lá no cavalo. Esse aqui é o Tiririudor. É o Tiririudor, esse aqui. Aqui, ó. Galadriel no cavalo. Esse aqui eu não consegui mexer na pele, mas. Mas tem aqui, pô, tem a Galadriel original, pô. Aqui, ó. Também é o Maquito. Todos os elfos são literalmente o Maquito. É bem assim mesmo. Nós temos só apenas 3 superchats.
Obrigado, Georgeta, aí, pelos memes Tamo junto. sensacionais. Não, calma. Eu aqui, ó, tem que mostrar pra ele. O Facebook do Sugiro, pô. Tá aí, Conhece o Sugiro. Rasta? Esse aqui é o grande profissional, Sugiro que me mame, grande profissional. E eu também cacei o Xota na cama, pô. Tá aqui, ó. E ó quem é amigo dele. Aqui, ó. Ó, João Nogueira. Tô Aqui, ó. falando. Tô É falando. mago na empresa Stone Giant aqui, ó. Caramba, quem diria, né, pô? O Xota na cama é amigo do Rasta, que porra. Mas é isso aí.